E para explicar como reunir informações necessárias no registro de boletim de ocorrência, o delegado de polícia aposentado Clóvis Ferreira de Araújo, que também vai nos contar que as provas podem até ajudar na recuperação de valores perdidos. Muito obrigada, doutor Clóvis, seja bem-vindo. Muito obrigado, Milena. Agradeço a oportunidade de estar no seu programa. Um abraço também aos nossos telespectadores. É isso aí. Doutor Clóvis, conta pra gente, pela sua formação como advogado e também pela experiência como delegado, como é que os criminosos agem de fato para a elaboração desses golpes? Bem, em primeiro lugar, nós temos que fazer um dimensionamento do passado daqueles indivíduos que aplicavam esses golpes e os que aplicam nos dias de hoje, né? Nós tínhamos no passado figuras caricatas, pessoas envolventes, bem falantes, que se aproximavam das vítimas e conseguiam convencê-las a entrar no golpe, não é? Entretanto, nos dias de hoje, a gente tem um outro cenário. São pessoas mais jovens que estão escondidas atrás de um sistema informatizado, aplicando golpes via internet. Então, nós temos figuras diferentes no passado, o estelionatário do passado e o estelionatário do presente. E esse envolvimento que as pessoas acabam tendo no ambiente digital é gravíssimo, porque com o dia a dia, com uma série de tarefas a fazer, as pessoas acabam não percebendo que estão sendo levadas para um caminho onde elas vão perder dinheiro e, às vezes, podem até ser vítimas de um sequestro ou coisa pior, né? E como que os criminosos agem? Como eles têm acesso às informações dessas pessoas que caem nos golpes digitais? Porque, como o senhor falou, no passado era uma conversa, né? Isso. Existia todo um contexto e a pessoa ia soltando essas informações aos poucos. Hoje, de repente, as pessoas são surpreendidas, né? Exato. Como elencou sobre os tipos de golpe que a gente vê. É o falso sequestro, isso já aconteceu comigo. Oi, tô com a sua filha. Aí logo eu saquei, não tenho filhos, né? Então, ligou para a pessoa errada. E a pessoa ainda tenta insistir, então, mas você tem que estar muito atento, né? Justamente. E é fato que a maioria desses dados que essas pessoas criminosas obtêm são através de furto qualificado mediante fraude eletrônica, acabam por conseguir os dados das pessoas, nome, endereço, idade, inclusive, filiação e assim por diante, e eles criam toda uma engenharia social para fazer o ataque às vítimas. O furto qualificado seria como? Através de sistemas de hackeamento, os bandidos conseguem dados de pessoas físicas e até de pessoas jurídicas e usam esses dados de maneira a criar um cenário para aplicação do golpe contra aquela pessoa. Entendi. Né? O hackeamento poderia ser, você deixa o computador da sua casa hibernado, como a gente fala, descansando. Você não fecha os sites, não se desconecta dos locais onde você precisa colocar seu nome, sua senha, seus dados pessoais, acreditando que ele simplesmente, com a tela apagada, porque o computador não está desligado, só a tela que você apagou, você estaria seguro. Esse poderia ser um jeito de hackear informações. Esse é um dos modos. Aliás, existem também hackeamentos feitos em grandes bancos de dados de empresas de grande porte e por isso que sobreveio aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que obriga as empresas a protegerem os dados das pessoas físicas, né? Apenas lembrando que, independente de estarmos agora no mundo digital, ainda existem os golpes aplicados, tais como, por exemplo, o que foi citado há pouco do bilhete premiado. Esse não é um golpe aplicado de modo digital, é uma pessoa que envolve a vítima, né, e leva ela a acreditar que há um prêmio ali, uma recompensa em dinheiro, e esse, por exemplo, não é um golpe aplicado por via digital. Ainda existe o golpe aplicado também por pessoas que se aproximam das vítimas, né? Essa também é uma grande questão, né? Às vezes a pessoa está tão traumatizada que ela não sabe como agir, não sabe por onde começar, onde procurar esse tipo de informação, nem o que fazer. Ela está muito preocupada com o prejuízo que ela levou, seja financeiro, ou de serviço, ou de produto, e aí ela se perde
e se enche de culpa e acaba não conseguindo agir. Nessa hora, família, amigos podem ajudar. E as informações estão claras de fato? Se a pessoa acessar o serviço, um site, um telefone que ela ligue, como que é o atendimento, a acolhida à vítima, Dr. Clóvis? Bem, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, assim como em outros lugares da Federação, ela disponibiliza o atendimento ao público 24 horas, não é? Uma das pouquíssimas repartições públicas que funcionam em tempo integral. Basta discar 190, alguém vai atender. Na verdade, o telefone 190, ele é o telefone da Polícia Militar. Tá. Né? Então, quando se trata de um crime em andamento, de algum problema mais sério, pode-se entrar em contato com o 190 e pedir o apoio da Polícia Militar. Mas, na Polícia Civil, além de termos as delegacias abertas 24 horas... Mas aí são números específicos, né? Teria que ter uma busca? Mas também há a delegacia eletrônica. As pessoas podem acessar o site da Polícia Civil e lá vai encontrar um ambiente digital para ela fazer o seu boletim de ocorrência, comunicar. A comunicação é muito importante porque a polícia trabalha em cima dos fatos que ela toma conhecimento, né? Então a pessoa precisa mesmo registrar o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil tome conhecimento e comece a investigar. Até nisso, hein, doutor Clóvis? Até porque o dinheiro já não circula mais como antes, principalmente em papel. Ele circula também de forma eletrônica e online. Exatamente, principalmente na forma eletrônica e online, né? Até com o advento do Pix, por exemplo, praticamente o dinheiro em papel moeda deixou de ser necessário. Aliás, isso que se coloca sobre o criminoso optar por crimes digitais, muito acertadamente disse o Marco Aurélio, porque ele não vai ter enfrentamento com a polícia, né? Ele não precisa usar arma de fogo, ele não precisa entrar em combate com a polícia, né? Como ele bem observou, a pena é muito menor do que a de um roubo, né? E ainda nós tivemos a surpresa, né, de que hoje os crimes de estelionato, que são esses que a gente vê aqui nos golpes, eles têm que ser procedidos mediante representação da vítima. Isto é, a vítima precisa ir à delegacia e fazer uma representação para que a polícia possa tomar medidas de investigação. Então o boletim de ocorrência não basta? Só o boletim de ocorrência não é suficiente. A pessoa, além de registrar a ocorrência, ela precisa ir até a delegacia e fazer uma representação para que a polícia possa investigar, instaurar inquérito e apurar. E por que isso? Então, aonde estaria a grande utilidade do boletim de ocorrência? Primeiro, o boletim de ocorrência é a peça principal para que a polícia tenha informação sobre quantos crimes dessa natureza existem, né? E inclusive para até mesmo criar políticas de combate, assim por diante. Mas com a mudança da legislação, que é atribuição do Congresso Nacional, né, nós tivemos agora essa necessidade de proceder às investigações de estelionato a partir da representação da vítima. Entendi. No passado isso não era dessa forma, não era um outro tipo de conduta, mas lamentavelmente hoje a vítima precisa ir até a delegacia, informar que fez o boletim de ocorrência, seja na repartição pública ou até mesmo via internet, e depois pedir para ser atendida nesse sentido, de que ela possa representar para que possa ser instaurado o inquérito policial. Certo. E aí, então, nesse caso, como ficaria para recuperar o prejuízo, se foi um golpe que ele acarretou um prejuízo financeiro? É só mesmo a partir da representação, então. Isso. Se não, se ela registrar o boletim, ela simplesmente comentou e fez parte da estatística. Exatamente. Mas se ela estiver precisando de alguma prova, então não é o boletim de ocorrência, é a representação na delegacia. Na delegacia. Então, ou seja, além das provas em si e do próprio depoimento dela, ela precisa em pessoa... Justamente. Comprovar ou reforçar... Comparecer na unidade policial. No boletim de ocorrência, há uma informação ali, por exemplo, circunscrição do crime. Qual é a delegacia que vai apurar aquele determinado crime? A delegacia específica que ali consta. Então, a pessoa tem que ir pessoalmente até a delegacia e falar que deseja representar
para a instauração do inquérito. E no fim das contas, talvez tenha também quem faça o golpe do golpe, né? Também Simula o golpe, depois reclama para poder receber. Quer dizer, se for tudo digitalmente, está muito simples, muito prático. E fica Pix para lá e para cá, para lá e para cá. Agora, se tiver que realmente se apresentar pessoalmente. E a questão do crime digital é muito difícil dizer, apontar quem foi, porque a pessoa que está operando, ela pode operar de diversas máquinas, cada hora num lugar, Sim. operar remotamente. Por isso, então, né, que é difícil achar o criminoso de fato, né, doutor Clóvis? Sim, mas a polícia, ela tem sistemas de rastreabilidade que, inclusive, seguir o dinheiro, né? Para que conta foi, embora existam muitos golpes em que o valor que é subtraído da vítima vai para uma conta ou emprestada por alguém, ou então uma conta que foi criada com dados falsos também. Imediatamente aquilo é pulverizado e o dinheiro desaparece. Não tem como recuperar. Agora, a criatividade dos bandidos é imensa. Por exemplo, pessoas têm recebido em casa multas de trânsito dos seus veículos, onde o código de barras direciona o pagamento para uma outra conta que nada tem a ver com a conta do Estado e não é uma multa real, é uma multa fictícia. Tem que olhar e prestar atenção para onde está indo, pra então, onde na está hora sendo de, feito antes de o pagamento. pagar. Alguns casos já existem em que bandidos colocam um código de barras ou então um QR Code em cima da mesa de um restaurante, que é muito comum hoje em dia, e quando a pessoa clica, achando que os vai abrir seus o dados cardápio, já foram subtraídos pelo sistema espião que foi colocado naquele código de barras ou naquele QR Code que foi colocado em cima da mesa do restaurante. Agora, além de tudo isso, quando a vítima vai se preparar para conseguir fazer a justiça dela, encontra também pessoas aplicando outros golpes. O golpe do falso advogado também é muito comum. É muito comum nos dias de hoje as pessoas que têm uma ação em juízo, seja de origem criminal ou de natureza civil, receberem informações de uma pessoa que se passa pelo advogado dela, tem o número do processo, tem as informações do processo. Porque são informações públicas nesse caso, né? São informações, algumas públicas e outras não, mas como já se observou aqui, ainda tem um vazamento de dados em todos os lugares hoje em dia, né? Então, os bandidos se utilizam disso. Agora, que é muito importante observar também é que a Polícia Civil, a Polícia Federal, ela não entra em contato com as pessoas para fazer videochamada. Tem golpes em que as pessoas estão se passando por policiais, através de videochamada, montam, como você observou, todo um cenário com bandeira, com símbolo da polícia, e dizem à vítima que ela está sendo intimada, precisa pagar uma multa ou algo parecido, senão poderá ser implicada no inquérito, e a pessoa fica apavorada e acaba mandando dinheiro para os golpistas. Doutor Clóvis, qual a última mensagem que a gente poderia deixar, um reforço para que as pessoas fiquem mais ligadas a respeito das ameaças? Como já foi dito, todo cuidado no ambiente digital, com e-mails, com boletos e tudo mais que a gente hoje vê aí no dia a dia. Porém, não se esquecer que ainda existem os golpistas que dão o golpe nas pessoas na rua, como o golpe do bilhete premiado, chamados golpes do vigário, né, como se falava no passado. Então ainda existe também o estelionatário que aplica o golpe nas pessoas, aborda as pessoas, golpes de questões de religião também, de consultas religiosas, são golpes muito comuns nos dias de hoje também. De aproximação, usando meios eletrônicos, mas no ambiente físico, né? Perfeitamente, troca de cartão, de crédito ou de banco em postos de gasolina, ou em lojas em geral, né? Aquele cartão de aproximação, algumas vezes os golpistas passam perto da pessoa com o cartão de aproximação com uma máquina e conseguem registrar. Então, todo cuidado com esse tipo de conduta também dos bandidos, que são muito comuns, lamentavelmente, nos dias de hoje. Perfeito.